Olá, alunos! Começa agora The Love School, a Escola do Amor, mais uma vez juntos no ar, e nós vamos estar ensinando para as pessoas o amor. De forma inteligente. E no programa de hoje nós vamos falar a respeito dos casamentos relâmpagos, tanto no sentido do casamento ser feito às pressas, como também acabar de forma muito rápida. Vamos à matéria. Cerimônias luxuosas, juras eternas de amor e em menos de um ano, tudo acabado. A gente separou e pronto, é isso. Estes são os famosos casamentos relâmpagos, comuns no meio artístico. No relacionamento amoroso, Daniele se mostrava bastante segura. Ela, que era casada com o ator Cássio Reis, com quem tinha um filho, não hesitou em assumir rapidamente o romance com um rapaz 13 anos mais novo do que ela. Enquanto as especulações com relação à separação de Daniele Vinitz rondam o imaginário popular, nos deparamos com essas imagens. Num camarote só de famosos, Daniele não parecia nada feliz. Algo a incomodava. Olhava para os lados até que o marido aparece. Ele se mostra tranquilo. Já Daniele dá tapinhas no ator e estala os dedos na frente dele, tudo para chamar atenção, sem sucesso. Aí, ela disfarça e tenta sorrir para os paparazzi. O caso é tão impressionante que alguns chegam a pensar que tudo não passa de marketing. Em tempos modernos, os contos de fadas até parecem combinar com outra frase final e foram felizes por alguns meses. Quem não se lembra do conto de fadas da apresentadora Daniela Sicarelli e do jogador Ronaldo Fenômeno? Menos de 3 meses depois do luxuoso casamento em um castelo em Paris, o casal anunciou o fim, sem justificar o motivo. Será que o encanto pode acabar tão rápido assim? Em abril de 2009, outra história rendeu o que falar. A atriz Thaís Fersosa reuniu 250 convidados numa festa luxuosa e se casou com o também ator Joaquim Lopes. Após a lua de mel do casal, Thaís foi direto para a casa da mãe e Joaquim seguiu seu caminho com a atriz Paola Oliveira. Pelo andar da carruagem, é bem provável que em breve a imprensa anuncie novos enlaces entre esses famosos. Bom, eu quero lembrar que você pode participar do nosso programa acessando a nossa página no Facebook. O endereço já aparece aí, facebook.com/Escola do Amor. Tem também o nosso Twitter, você pode nos acompanhar no Twitter, tá aí, @TheLoveSchoolTV. E também você pode nos enviar o seu comentário, www.iurdtv.com. Aliás, as pessoas que estão acompanhando a programação pelo rádio, se quiserem assistir o programa, então basta acessarem esse endereço. Mas, queridos alunos, falando sobre o tema de hoje, que bom seria se as pessoas usassem para o casamento o mesmo critério que elas usam, por exemplo, para comprar um bem material. Você já reparou que há pessoas, por exemplo, que quando vão comprar um carro de segunda mão, elas levam um mecânico de confiança para avaliar o motor, e, enfim, as condições do veículo, para não correr aquele risco de comprar gato por lebre. Agora, um outro exemplo, né? O que dizer, por exemplo, daqueles que vão comprar uma empresa, pessoa que vai assumir uma empresa. Normalmente essas pessoas buscam orientação junto a um contador para saber se aquela empresa tem alguma irregularidade. Nós podemos falar também daqueles que planejam montar um negócio, só que antes de montar um negócio, eles contratam uma empresa de consultoria para ter a certeza de que realmente vão ter
sucesso naquele negócio. Então, para tudo isso, as pessoas elas usam a cabeça, o bom senso. Mas o interessante é que quando vão tratar dos assuntos relacionados à vida amorosa, elas não consultam e nem aceitam conselhos de ninguém, senão do próprio coração. As pessoas se casam com quem não conhece, não dão tempo ao tempo e veem como inimigos aqueles que tentam mostrar para eles a direção certa. Eles seguem a mídia, né? O que os artistas fazem, então vamos começar a fazer igual. Vamos determinar a fazer... Ah, não, a artista casou assim com pouco tempo? Então, vou casar também. Ela deixa o coração levar as decisões dela. E os artistas, que são os que ditam a moda, eles fazem isso, e embora isso não os faça felizes no amor, porque se tem uma classe de pessoas infelizes no amor, é a classe dos artistas. Mas eles veem um lado positivo para a profissão deles, que é a mídia, né? Porque tem artista aí que mantém-se na mídia só através dessa coisa de casamento. Quando ele casa, separa, então volta para a mídia e eles precisam de mídia. Não pode sair, porque senão eles se tornam frustrados também. Não apareço mais, esqueceram de mim, então vamos arrumar um casamento. Vai dar certo? Não sabe. Mas eles vão e se lançam nisso. O importante é aparecer. Mas para as pessoas, para os simples mortais, como se costuma dizer entre aspas, então essa não é a moda a ser seguida. Mas infelizmente, muitas pessoas elas não fazem a avaliação certa, casam sem conhecer. Nós temos visto aí, inclusive recebemos comentários, eu tenho certeza que no decorrer do programa de hoje também receberemos, casos de casais que se conheceram e em um mês se casaram. Ou seja, se você não consegue conhecer uma pessoa, às vezes, em anos, olha lá em anos, o que se dirá em dias. Não é verdade? 30 dias, vamos casar? Amor à primeira vista, vamos casar e depois vivem o inferno. Pode haver uma exceção, toda regra tem uma exceção, mas tratando-se de... sabe, até que a morte o separe, então é preciso que a pessoa use a cabeça e o bom senso na hora de tomar essa decisão. Tem que se conhecer muito bem o parceiro ou a parceira. Vamos à matéria de apoio. No decorrer do programa de hoje também nós vamos estar conversando com um casal que enfrentou muitos problemas no período de adaptação, enfim. Nós vamos conhecer a história de um casal no decorrer do programa de hoje. E tem um vídeo muito interessante, né? Olha, tem um vídeo muito interessante no programa de hoje, porque tem gente que diz assim, poxa, tá muito difícil arrumar alguém, porque hoje todo mundo está em busca de um príncipe e de uma princesa. Na aparência, né? Na aparência. Tem gente que diz assim, eu acho que tá muito difícil porque tá todo mundo procurando um príncipe ou uma princesa e eu sou o sapo ou a sapa, ninguém olha para mim. Daqui a pouquinho nós vamos colocar um vídeo no ar, que eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo você... Vou mudar de ideia. Você vai mudar o seu conceito a respeito desse assunto. Vamos a outra matéria. Estou apaixonado, que este amor é... O início de uma relação normalmente se resume a um conto de fadas, mas a realidade pode ser cruel e para muitos casais o conto termina antes da conhecida frase "felizes para sempre". Mas que motivos levam um casamento ao fim? A maior parte dos motivos seria um desacordo entre as expectativas, entre o que a pessoa espera, entre o que a pessoa recebe nesse relacionamento e principalmente a questão dos custos-benefícios, ou seja, entre o que a pessoa se dedica a fazer nesse relacionamento e o que a pessoa acaba recebendo do parceiro ou da parceira. Henrico não acreditava que o desgaste tomaria conta de sua relação com a mulher. Para ele, era o casamento dos sonhos, mas durou pouco. Foi em torno de 5 anos, uma relação no início muito boa. Parece que a convivência para Henrico foi como uma caixinha de surpresa. Eu acreditava, mesmo a gente tendo esse distanciamento, eu acreditava que isso era uma fase, que isso iria passar. Mas isso não passou.
Então aí ela decidiu pôr um ponto final. Eu acho que foi uma decisão correta da parte dela, porque se ela não gostava mais de mim, eu achava que não era certo ela ficar comigo e me iludindo que um dia ela poderia mudar, que um dia tudo poderia acontecer. O sofrimento foi bem grande, assim. No Brasil, a taxa de separação subiu 200% entre 84 e 2007. O número de divórcios concedidos passou de 30.847 para cerca de 180 mil. Hoje em dia, os parceiros querem ser cada vez mais independentes do ponto de vista econômico e do ponto de vista emocional. Tá? Então, muitas vezes, essa questão de autonomia, ela acaba implicando negativamente para a vida do casal. E o fim de um casamento é um processo bastante turbulento. Qualquer período de estresse elevado tem um preço muito alto para a saúde. Deixei de fazer bastante coisa, deixei de sair, deixei de comer, deixei de interagir com as pessoas, deixei de conversar, voltei a fumar. Então, assim, bastante coisa aconteceu. Gerou depressão. Gerou depressão. E se seu casamento não anda bem, fique atento aos sinais. Um deles é realmente a intolerância, quando aquilo que era sinônimo de risadas no começo do relacionamento, agora passa a chatear um ao outro. Ou, por exemplo, quando os parceiros já não se procuram mais na intimidade, ou ainda quando a relação tem um custo muito maior do que o seu benefício. Acho que a ferida ela pode cicatrizar, ela fica, a marca da ferida ela cicatriza, mas a marca fica, com certeza. Para sempre. Para sempre. E a gente vê que essa questão da vida amorosa é tão séria que acaba prejudicando até a saúde da pessoa que é frustrada, da pessoa que ama e não é correspondida. Outro dia eu vi uma matéria de um rapaz que, quando a namorada terminou com ele e ele entrou no carro para ir para casa, depois da discussão, e ela disse que não queria mais nada com ele, ele começou a sentir o braço formigar, dirigindo o carro, começou a sentir o braço formigar. Enfim, foi piorando e acabou indo para o hospital, e quando chegou lá o médico disse que ele teve um começo de infarto. E depois, fazendo os exames, viu-se que ele não tinha nenhum problema de coração, nenhum problema cardíaco, mas a frustração foi tão grande que mexeu com todo o organismo, com o emocional, com o coração, enfim. Há pessoas que acabam até entrando em profunda depressão. Mais uma vez, onde mostra que o coração tomou conta de todo o corpo dele e ele acabou indo parar no hospital por causa do coração. O emocional. O emocional dele. Então, trata-se de uma área extremamente delicada e que precisa de uma atenção muito especial. Daqui a pouquinho nós vamos estar também conversando com a Ana e o Ronaldo, casal que vamos estar entrevistando no decorrer do programa de hoje, também registrando participações, comentários que estão chegando para a gente através do site da IURD TV ou também da nossa página no Facebook. Nós vamos agora a um intervalo e em seguida nós vamos ter o Laboratório do Amor de hoje. Eu tenho dinheiro. Eu tenho casa, eu tenho carro. De que vale tudo isso? Eu não sou amada. And then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside, and you know you can survive. E Anderson namoram há quase 2 anos. Ela é estudante e tem apenas 18 anos. Ele tem 23 e trabalha como taxista. Evelyn acha que o namorado deveria ter atitudes mais maduras. E Anderson reclama pela maneira áspera que ela o trata. Eu falo com você e você não leva a sério.
Aí, às vezes, tem uma criança do nosso lado, você começa a irritar a criança, fazendo a criança chorar. Eu não gosto disso. Mas por que você não gosta? Você queria que eu fosse chato? Não, não é questão de ser chato. Todo mundo tem que brincar. Não é porque cresce e vira adulto que não pode brincar. Só que brincar igual um homem adulto. Aí fazer a criança chorar é legal. Quantas vezes a gente vai na casa da minha mãe e você faz isso? Não, sua mãe? Com as minhas irmãs. Ela não chega a chorar. A Wanda não chora. Ela chora. A Wanda não chora. Chora. Então, Mas é a Wanda chora. Também tem muitas coisas que eu não gosto de você. Pode falar. Você é ignorante comigo, me xinga. Pronto. Primeiro ponto aí. Repare que o que pesa contra ele, ou o que ela, a Evelyn, reclama do Anderson é que ele é infantil. Ele tem 23 anos, ela tem 18 anos. E ela reclama que falta da parte dele maturidade. É aquela coisa, a gente sabe que a mulher sempre amadurece mais rápido e o homem, ele, mesmo tendo alguns anos a mais do que a mulher, então, muitas vezes ele age de uma forma infantil e ela reclama o fato dele estar sempre implicando com as irmãzinhas. Descendo no nível das crianças, que é uma coisa um pouco da natureza do homem, né? Mas que ele precisa consertar, porque toda mulher quer ter do seu lado um homem maduro. Com certeza. Um homem cabeça. Verdade. Não é isso? Então, é isso que pesa em relação ao Anderson. Ela reclama que você, Anderson, precisa ser mais maduro, porque toda mulher quer um homem maduro do seu lado e você, com 23 anos de idade... Não tem que descer esse nível, né? É de ficar brincando com as crianças. Poxa, deixando as criancinhas irritadas, né? Vai ficar parecendo criança ela também, né? Acaba irritando por tabela, acaba irritando ela. Agora, uma coisa interessante, ele mal se explicou e já apontou para o erro dela. Esse é o problema de muitos casais que ficam assim, ó, apontando... É assim, ó. Sempre assim, um apontando o dedo para o outro. E enquanto a situação fica assim, nunca muda. É preciso que se faça assim também. Você sabe que a mudança no relacionamento acontece quando o casal, ao invés de fazer assim, aponta para mim, faz assim. Eu mudo. Eu mudo, você muda. Cada um tem que fazer a sua parte. Agora, quando fica um cobrando a parte do outro, ninguém sai do lugar. Mas nós vamos agora continuar, porque ele vai falar do que ele não gosta nela. E aí a gente vai ver. Vamos ver, né? Ela não gosta, o defeito dele para ela é a imaturidade. Vamos saber o que ele não gosta nela. Vamos lá. Nada. Se eu pergunto uma coisa a mais, você não tem paciência de me explicar, fala que eu sou burro, ignorante. Você me xinga direto? Eu xingo, você sabe que eu xingo. Toda vez que eu falo pra você, não me xinga. É porque eu não tenho paciência. Você pega e me xinga. É porque eu não tenho paciência. Me xinga, me xinga, me xinga, me xinga. Para. Já viu aquela coisa de que a própria boca da pessoa a condena? Ela já está dizendo que não tem paciência. E ela xinga ele. De burro, é isso? De burro. De burro, produção? Foi isso mesmo, né? Burro, chamando de burro. Como é que pode? Já não tem respeito para com ele, né? Quer dizer, você, o Evelyn, já disse, eu não tenho paciência. Então, uma das características do amor é justamente o amor é paciente. Se você não tiver paciência com ele... Isso porque é namoro. Exato, e o namoro candidato a um casamento, candidato a ser a pessoa mais importante da sua vida. E se você não tem paciência, sendo que uma das principais características do amor, o amor é paciente. Você não tem paciência com a pessoa que você ama e que você é o pretendente a ser a pessoa mais importante da sua vida? Quando casar, chamar o marido de burro? Já imaginou? Seu burro. Como é que fica? Vamos continuar. Vamos lá. Mas eu não peço desculpa. Mas eu xingo? Coloca no dia a dia, quantas vezes eu te xinguei? Quando você fala alto comigo, eu te xingo? Não. Eu te xingo? Não, não xinga. Eu não xingo. Você me xinga, cada nome, fica até com medo. Mas cada nome o quê? Não, filho não sei do quê, vai tomar não sei aonde. E você não fala isso pra mim, não? Quando eu tô bravo, eu falo. Você não fala. Porque também chega... A partir do momento que você fala, você me dá o direito de falar pra você também. Mas quem começou a xingar? Você sempre começa assim. Não, nunca xinguei. Você começa. Desde o começo. Para. Ou seja, um erro não conserta o outro. Isso é o que eu penso, como diz a música do Roberto. Ou seja, ela diz, se você me xinga, então me dá o direito de xingar também. Então, você errou,
eu vou errar também. E o interessante é que a fase de namoro, normalmente, nós temos aqui casos de casais que vêm para o laboratório do amor, que já estão casados, que depois de anos de casados, por questões de não terem um determinado cuidado com o relacionamento, não se reciclarem, acabam entrando nessa situação de agressão verbal. Fica insustentável, né? Mas só que aí a gente está falando de namoro. E durante o namoro, normalmente, todo mundo fica se elogiando e a coisa já está assim. Quer dizer, precisa de uma mudança radical e rápida. Vamos lá. Eu nunca te xinguei, nunca foi alto com você. Toda vez que você me fala alto comigo, eu grito, eu levanto a voz. Nunca levanto a voz. Eu não acho certo. Mesma coisa. Você acha que ficar bravo comigo é uma coisa que ficar bravo com você. Mas eu fico bravo com você por dessas suas atitudes. Quais essas atitudes? Sim. Quantas vezes você tá lá me irritando, até mesmo na casa da minha mãe, o que ela fala? O quê? Você escuta os gritos dela de longe, pra ela mandando parar. Mas eu? Não. Não, mas não é porque eu tô fazendo bagunça. Não, mas você tá irritando as meninas. Que irritando as meninas? Tá bom, quando eu for lá, eu vou ficar quieto, então. Não é questão que eu quero ficar quieta, porque eu não quero ninguém, nenhuma múmia do meu lado. Eu sei. Mas... Peraí que isso é muito forte. Eu não quero nenhuma múmia do meu lado. Quer dizer, dentro do próprio laboratório, imagina o que ela não fala para ele em casa. Se aqui no estúdio ele foi chamado de múmia, imagina o que não se diz em casa. Então, de fato, o Evelyn, você está confirmando o que você falou. Você não tem nenhuma paciência com ele. E aí está errado, né? Com certeza. Ela está precisando... Tá, palmatória. Tá. Vamos continuar. Tem coisa que você tem que parar para pensar, que não é assim. E é por isso que eu fico nervosa e acabo falando que não deve. Tá. Que uma coisa que eu também não gosto de você. Você sabe. Pode falar. Um monte. Quando você inventa de sair com suas amigas, você não me envolve em festa. Quando tem festa eu te levo. Quando tem festa com seus amigos, você nunca fala, vou levar meu namorado. Você sempre quer ir sozinha. É mentira minha? Não, não é assim toda vez. Não. É sim. É algumas que só vai só as meninas e eu quero ir com elas. Mesma coisa quando é meus amigos. Só tem um, eu te levo. Mas eu não falo, pode ir, Anderson? Às vezes você fica me chamando pra ir. Por quê? Porque eu tenho consciência. Se eu vou... Não, mas às vezes eu quero sair só com as minhas amigas. Quando você começou a namorar comigo, eu tinha 16 anos. Eu não curti nada da minha vida. Mas quando a corda arrebenta, você corre pra casa de quem? Não. É do meu lado? Depende. É quem? Depende. Como? Depende. Eu sei, mas você tem que parar e pensar. Se eu convido você a ir, por quê? Mesmo se você... Às vezes eu quero sair só com ela. Mas você tem que pelo menos perguntar se você quer ir. Se eu tiver consciência, eu falo, não vou, pode ir. Até se eu for para um shopping com ela, você quer ir também? Não é ir. É ir sim. É uma coisa. Eu quero curtir com as minhas amigas. Se eu quiser comprar alguma roupa com elas, você quer ir também. Isso não é que não seja programa de homem, que eu quero ir com as minhas amigas. Mas você também não deixa eu sair. Eu não deixo você sair. Olha o que você tá falando. Não, claro que você não deixa. Às vezes, quando eu quero sair, você não deixa eu ir. Que nem meu primo chamou para ir para casa da minha prima, você falou que eu não ia. Por causa de que prima? Meu primo. Primo para casa da minha tia. Por causa da sua tia? É. Ah, por quê? Você falou que eu não ia. Eu falei que você não ia porque a gente estava nós dois na sua casa e você ia me deixar na minha casa para ir com ele. Então. Se a gente estava junto, então por que você ia me deixar ir com ele? Não, mas quando eu vou para casa das minhas amigas, você não gosta. Às vezes, quando você está na sua casa, você mandou embora para poder ir para casa das suas amigas. Mentira, que isso ocorreu só uma vez. Não, mas às vezes você quer só que eu uma vez. Às vezes você quer que eu vou embora para você ficar na casa. Mentira, você está mentindo. Você está mentindo sim. Não tô... Isso ocorreu só uma vez. Eu sei, mas eu tô falando que às vezes então por que você está falando às vezes? Às vezes acontece que você não quer me ver, você vai para mim na sua casa e você vai ficar com a sua amiga. Não, eu falo, Anderson, não vem aqui que eu vou na casa da minha amiga. Então, é isso que eu tô falando. Eu não sei se tem como a produção voltar um pouquinho, eu achei legal Você não consegue imitar, não? O movimento da cabeça da Evelyn. Ela faz assim. Aquela coisa. E daí? Então, Evelyn, aliás, Evelyn e Anderson, para que duas pessoas elas sejam felizes no amor, e no caso de namorados que estão projetando um casamento, é necessário que haja prazer de se fazer tudo junto, de se fazer tudo em comum. É claro que há momentos em que a mulher ela vai sair só com as amigas. Não tem problema, é normal isso, né? Você é muito jovem. Mas também, quando ele quiser sair só com os amigos, ele também deve ter o mesmo direito. E, sobretudo, o casal tem que ter esse prazer de fazer tudo em comum. E ela diz assim,
eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar com você. Eu quero não curtir, mas o relacionamento, a partir do momento em que eu me uno a alguém que eu gosto, que eu estou pensando futuramente em ter um relacionamento mais sério, um casamento, eu sei que eu tenho que abrir mão das minhas amigas, eu tenho que abrir mão das minhas vontades e realmente permitir que esse amor cresça. Mas ali ela já, não, eu quero curtir as minhas amigas, eu quero sair, eu quero dispensar o namorado para ficar junto. Então, quer dizer, os dois não... E o namoro é um período em que você tem uma ideia do que vai acontecer no casamento. Então, o que eu digo para vocês é que vocês devem pensar muito bem nesse relacionamento antes de partirem para um casamento, porque esse é o tipo de problema que não pode ser resolvido depois que vocês se casarem. Tem que ser resolvido agora. E para se resolver, é aquilo que a gente falou aqui no começo. Ao invés de ficar assim, tem que começar a fazer assim. Ou seja, alguém tem que começar a fazer a sua própria parte para mudar. Você, Evelyn, tem que procurar ser mais paciente, né? Buscar essa característica. Esse relacionamento e ela, ele né? ser mais maduro, que é o que ela tem reclamado. Nós vamos agora à dica de lazer. It's always been about me, myself and I. Without relationships, we're nothing. No meio do caos da cidade grande, um lugar feito para relaxar. Adriane e o Gilberto estão juntos há 29 anos. Os dois vieram sair da rotina de um jeito diferente, relaxando no spa. Estão preparados? A gente vai tentar relaxar, né? Chegar aqui já para só sair da rotina já é diferente, já é difícil. Agora chegar e desligar o celular, desligar a vida para ficar aqui num spa é bem mais difícil, porque tipo, não está acostumado, né? Primeira vez. O que a gente sente falta é de ter um tempo mesmo para nós, um tempo, um spa, como esse, sabe, alguma coisa para relaxar. Isso faz falta. A gente às vezes cuida mais dos filhos e dos clientes do que de nós mesmos. Isso a gente está precisando, tirar um tempo para nós, né? Então hoje a gente vai cuidar de vocês um pouquinho. Isso foi uma boa ideia. Então vamos lá. Estão prontos? Vamos, com certeza. Adriane e Gilberto vão ser tratados como rei. Os dois vão curtir um day spa. A ideia é que a pessoa venha usufruir dos serviços do spa durante um dia. O day spa, ele é a combinação de diversos serviços, banhos e terapias que duram aí até 3, 5, 7 horas, dependendo do pacote em específico, né? Hoje, o que a Adriane e o Gilberto vão fazer? Eles vão fazer um day spa voltado para o relaxamento. Para começar, uma massagem relaxante. É uma massagem feita no corpo todo e no rosto também, facial, né? Ela termina com esse toque especial no rosto. E é uma massagem que traz vários benefícios, um relaxamento mental, uma diminuição do estresse, do cansaço físico, né? Da correria do dia a dia. Isso tudo a gente tenta deixar aqui. Agora a gente vai fazer a reflexologia, né? Uma massagem que a gente estimula as zonas reflexas, situadas em todo o pé, na planta, no dorso, nas laterais, que refletem tudo um funcionamento dos órgãos, das estruturas. É como se o pé fosse uma miniatura do corpo todo. Muito bem, e lembrando que daqui a pouco nós vamos ter um vídeo que mostra que as pessoas que se acham, sabe, que acham que nunca vão encontrar ninguém, porque tem aquele critério de que todo mundo está procurando um príncipe ou uma princesa, e de repente a pessoa diz, eu não vou conseguir, bispo, porque eu sou sapo, eu sou a sapa, e está todo mundo em busca de príncipe ou princesa. Depois de assistir um vídeo, você vai mudar o seu pensamento em relação a isso. Quero só cumprimentar agora também aqui o casal, a Ana e o Ronaldo, que estão aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem. A Ana e o Ronaldo vão contar, aliás, quanto tempo de casamento? 31 anos. 31 anos. A gente chega lá. Nós vamos chegar lá.
31 anos de casamento, mas eu imagino que nesses 31 anos vocês têm muitas experiências para contar para a gente aqui, né? Tem bastante. Muita coisa aconteceu. Com certeza. Bom, já já o casal vai nos contar com detalhes. A gente vai para o intervalo e volta a seguir. Agora é a sua vez de falar. Se você aprende lições importantes na Escola do Amor, compartilhe as suas experiências pelo e-mail escoladoamor@r7.com. Coloque no assunto a palavra obrigado. Conte o que aprendeu e quais foram os resultados obtidos. Envie também a sua foto ou a do casal anexada. Não esqueça, escoladoamor@r7.com. Vamos ler as melhores histórias no programa The Love School, a sua escola do amor. Muito bem, eu tenho aqui um comentário da Patrícia. Ela diz assim: professores, desculpa ser tão radical, mas essa garota de 18 anos não tem a menor paciência com o namorado. Ela está falando do casal que a gente viu ali no Laboratório do Amor. A tendência é piorar. Na verdade, não é ele que é imaturo, é ela. Ela deve ficar sozinha, aprender a ser uma mulher assistindo 5 vezes cada aula do The Love School, para depois ter alguém ao lado dela. Ou então continua curtindo o shopping com as amigas, comprando roupa e esquece o fantoche. Realmente bem radical. Mas vamos conversar aqui com o casal, então, o Ronaldo e a Ana. E aí, 31 anos de casamento. E o que foi mais difícil para vocês nesses 31 anos? Foi o começo, a adaptação? O que vocês têm para contar? Acho que foi o início, né, do casamento, porque eu não tinha estrutura nenhuma, simplesmente assim, eu quero sair de casa, minha vida já sofrida, encontrei alguém que disse que gostava de mim, eu estou indo. E uma longa história, fui expulsa de casa, sem estrutura, com 15 anos de idade, fui morar junto com a sogra. Aí eu não tinha estrutura, não sabia lidar com nada, e ele também era muito ciumento, nervoso. Então o meu casamento era só o quê? Só medo, eu tinha muito medo dele, insegurança, choro, tristeza. Então foi muito... Foi uma fuga dos problemas familiares? O casamento foi uma maneira de tentar fugir dos problemas que já havia? Foi, porque eu já vim, acho que nasci do berço sem nenhuma segurança. Né? Não fui criada pelo pai, nem pela mãe. A mesma senhora que adotou a minha mãe resolveu cuidar de mim, porque ela, mãe solteira, foi cuidar da vida dela. Então eu, sem estrutura nenhuma, achei alguém que dissesse, não, eu gosto dela. Eu vou me apoiar nisso, né? E a minha avó sempre tinha essa preocupação de idade. No interior, você tem que casar logo, porque senão você vai ficar sozinha. Então não tinha segurança nenhuma. Então, para mim, na minha criancice, inocência, eu não sei, me lancei, né? Mas só que eu não conhecia ele, então foi a família, a minha maneira de ser na família tinha problema, mas quando tinha problema, cada um gritava, falava, pronto, acabou. A família dele não, era de pessoas de guardar rancor, de ficar 1 mês, 15 dias sem conversar. E isso tudo numa cabeça. Hoje em dia, 15 anos já tem um pouquinho mais. Agora, 15 anos, há 40, quase 50 anos atrás, né, é bem diferente. Então, foi muito difícil, muito sofrimento. E como é que você reagiu a isso, o Ronaldo? Como é que você via essa reação dela? Como é que você reagia? Por exemplo, no meu caso, já antes de casar, antes de ficar juntos, eu saía muito com os amigos, entre aspas. Ia muito para festa, baile, etc. Então, quando a gente se juntou, eu fiquei com aquela cabeça ainda do Ronaldo sair, festas. Eu não queria ficar em casa, então eu não admitia, por exemplo, estar com ela, ficar com ela, porque eu não me sentia bem. Aquele rapaz ou aquela pessoa que no namoro gostava, que no namoro sentia falta, que até se arrumava para a gente se encontrar. A partir do momento que a gente se casou, ficou junto, então aquela pessoa mudou. Eu fiquei uma pessoa nervosa, ciumenta, irritado por qualquer coisa, uma palavra que ela me dissesse, um olhar, uma atitude, tudo me fazia ficar revoltado, com raiva. E você era tipo aquele casado solteiro? Casado solteiro. A aliança jogava fora, mentia, né? Perdi.
Quer dizer... Saía do portão de casa e tirava a aliança. Na verdade, eu posso dizer assim que eu nunca traí, mas sempre traí. Em pensamento, com olhar, porque eu nunca tinha ela como esposa. Eu sempre tive ela assim, como esposa cama. Nunca satisfazia ela. Para ter ideia, ela passou a ter, vamos dizer assim, o prazer de mulher depois de quantos anos de casamento? Muitos anos, hein? 10 anos, sei lá. Porque eu só procurava ela para sexo. E para se satisfazer? Só. Quer dizer, não havia preocupação com ela? Nada, nenhuma. Com o prazer dela? Nenhum. E até o meu olhar, eu sempre via nela uma pessoa feia. Depois de certo tempo de casamento, eu não gosto de você, quer dizer, foi uma frustração para ela, pode até dizer. Foi duro. Mas eu tinha dentro de mim um pensamento assim, se olhar para minha família, não tem ninguém, tipo assim, tem o casamento certinho, o marido, não tem ninguém. Mas dentro de mim, assim, não, comigo vai ser diferente. Vou suportar toda a dor, toda a humilhação. Isso, porque alguma hora eu vou encontrar uma solução, vou encontrar uma saída. Eu não fiquei com ele, mesmo sendo uma criança, para sair, eu não me imaginava com outra pessoa. Né? Então, acho que dentro de mim esse pensamento fez o mesmo no choro, no sofrimento, me sustentou para até mudar a situação. E os parentes, os familiares dele, ficavam também sem conversar com você? Porque você disse que era uma família rancorosa, que guardava? Ficava, tinha aquele disco que me disse, aquela fofoquinha, e eu... Sempre me defendia. É verdade. Os seus familiares, os seus parentes, né? Lhe defendiam? Defendia, qualquer situação. Ainda que eu estivesse fazendo ela sofrer, chorar, situações assim, de eu pegar e bater mesmo. É até triste dizer isso, né? Hoje. Pegar a cinta e bater. Como pode um homem bater numa mulher com uma cinta, com uma fivela? Quer dizer, nunca me deu motivos para isso. Nunca me deu motivo. Aí, mesmo assim, a família apoiava. Não, meu filhinho está certo, ela está errada, você tem que deixar ela dela. Porque mereceu. Exatamente. É importante dizer, vocês hoje venceram, estão felizes. Mas isso serve como uma lição, porque vocês não precisavam ter passado por tudo isso que passaram no início, né? Se houvesse um planejamento melhor, se vocês pensassem melhor, se não se casassem às pressas ao ponto de ter que morar com a sogra, né? Porque quem casa quer casa, como diz o ditado. E o melhor seria que vocês se casassem de uma forma mais planejada, porque só o fato de não ter que morar com os parentes, isso já diminui aí, né, a dor de muita gente e minimiza os problemas. Porque quando há um casamento, é óbvio que há uma fase de adaptação. Só de morarem juntos, marido e esposa, já vão ter os seus problemas, mas aí soma-se a isso os problemas dos parentes. E o que aconteceu com a Ana? Ela achou que, se casando com o Ronaldo, na verdade, você queria mais sair da sua casa do que entrar na dele. Eu queria um apoio, uma segurança para o meu futuro. Não é? Então, tem muita gente que acha que o casamento vai ser a solução de problemas da família, é uma fuga. Só que lá os problemas se tornam ainda mais graves, porque eu imagino que o que você passou na casa dele, com os pais dele, deve ter causado uma frustração maior do que os problemas que você passava com a sua família. E fora que eu tive aborto também, aquela situação toda, a família contra. Por ele não me ouvir, ele ouvia a voz da família. E eu, por medo dele, eu não falava o que eu pensava. Eu estava ouvindo a moça falar, porque você é isso. Eu não falava, mas eu pensava tudo isso dele. Você é isso, você é aquilo, mas eu não tinha coragem de falar. Então, dentro de mim, ele continuava com aquela imagem. Eu não falava, mas não tinha como dar certo. E o planejamento também, por exemplo, eu tinha 18 anos, quer dizer, cabeça nenhuma para enfrentar um casamento, o que era um casamento, que a gente, na época, quando a gente ficou junto, não tinha noção de nada. Nada. Pode até dizer isso sem vergonha, porque de errar. Ela foi a minha primeira mulher. Nunca tinha relacionamento sexual com ninguém. Então, ela foi a primeira. Então, a gente entrou assim cru. Quer dizer, sem saber nada da vida, sem ter noção do que é casamento, sem ter noção do que é a vida a dois. Ela com os problemas, eu muito bajulado por mamãe e papai. Então, aí deu no que deu. E maturidade é aquilo que só vem com o tempo, né? Não tem jeito. A pessoa vivendo situações é que ela vai amadurecer. Nós vamos agora ao vídeo que nós tínhamos anunciado,
e eu gostaria que você prestasse muita atenção, principalmente você que diz assim, olha, tá difícil, hein? Tá difícil encontrar alguém porque tá todo mundo procurando um príncipe ou uma princesa e eu sou o sapo ou eu sou a sapa. Ninguém me quer, mas depois de assistir esse vídeo eu tenho certeza que o seu conceito vai mudar, porque tem gosto para tudo. O que é isso, João Galberto? Um sapo. Um sapo não, um monte de sapo. Um monte de sapo. Vamos pôr eles no chão? Não, mãe. João Galberto, não pode ficar segurando ele assim, ele vai fazer xixi em você. Assim não? É. Assim não? Não. Vamos soltar no chão. Não, mãe. Vamos sim. João Galberto, solta o sapo. Olha, esse daí tá caindo aí, ó, no teu braço. Não pode ficar segurando assim, João Galberto. É? É. Solta o sapo, vamos lá ver se tem mais lá dentro da casinha. Não jogue. 6, 7, 5, 6. Vamos ver mais? Vamos ver mais? Vamos ver maisinho? Tá brabo, né? Você que tá chorando? Não. Tá um pouquinho brabo. Tá chorando um pouquinho, tá chorando um pouquinho, mãe. Solte ele, pegue outro. Eu tô chorando. Se soltou e pegou o mesmo? E aí é igual, mãe. Solta no chão e pega o outro. Não, mãe, não quero outros. Não quero outros. Não quero, eu quero só esses. E o que você vai fazer com o sapo, João Roberto? Vamos lá me ajudar a limpar a casinha dos cachorros? Tira a foto dele, mãe. Vou tirar então. Tá vendo? E ele é bonitinho, né? O menino é bonitinho. Tem gosto para tudo. Então, você que de repente diz assim, poxa, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, tá todo mundo procurando um príncipe, uma princesa, eu sou o sapo, eu sou a sapa. Mas tem gosto para tudo. Que é normal as crianças gostarem de cachorrinho, gatinho, agora sapo. Não é? Eu confesso que eu não tenho nada contra sapo, mas eu não teria coragem que esse garoto tem, não. Bom, nós temos um comentário, aliás, uma pergunta através da web, né? Vamos ouvi-la. Meu nome é Catherine, sou de São Paulo e eu gostaria de saber onde encontrar a pessoa certa e qual iniciativa tomar e também como saber que essa pessoa é a pessoa certa. Eu acho o seguinte, o mais importante não é onde você vai encontrar. É claro que, por exemplo, dificilmente você vai encontrar a pessoa certa numa balada, né? Porque normalmente os rapazes que vão numa balada, eles vão em busca de curtição e de sexo, só isso. Mas tão importante quanto o onde, né? Essa questão do local, é você ter o critério para examinar a pessoa certa. É você saber qual é o histórico dessa pessoa. Por exemplo, agora falando a título de testemunho, a gente estava até conversando isso ontem. Quando nós começamos a namorar, eu, mesmo já quando comecei a namorar, eu já tinha um histórico da Rosana, por conhecer o irmão dela, por conhecer a família dela. Então, a gente não tinha ainda uma amizade, e quando a gente começou a namorar, começou junto o namoro e a amizade. Eu já a conhecia, mas o relacionamento não era aquela amizade tão estreita. Mas eu conhecia o histórico dela, e é isso que as pessoas têm que procurar fazer. Além da questão de onde procurar, como eu falei, você não vai procurar numa balada um relacionamento sério, porque dificilmente isso vai acontecer. Mas é importante que se veja o histórico da pessoa, porque hoje em dia as pessoas não procuram saber disso. Eu não quero ser repetitivo, mas a gente já falou sobre isso aqui. Uma boa filha tende a ser uma boa esposa e uma boa mãe. Um bom filho tende a ser um bom marido, né? E hoje em dia as pessoas atentam única e exclusivamente para quê? Aparência. Para o físico, né? O físico, não importa a origem dele, o que ele faz. Eu gostei da aparência, ela entra de cabeça, né? Se lança. O Dom Juan.
e depois se machuca, fica ferida, deprimida, aí vem a consequência. Né? É a historinha do sapo aí. Às vezes você é um sapo, mas o sapo vira príncipe. E às vezes a pessoa, olhando apenas pelo exterior, diz, é um príncipe, é uma princesa, mas o príncipe ou a princesa acabam virando o sapo ou a sapa. Mas, continuando aqui com o Ronaldo e com a Ana, e aí, o Ronaldo e Ana, isso foi o fundo de poço de vocês ou a situação ainda se agravou mais? Acho que o fundo de poço foi quando ele foi atrás da minha vizinha, né? Foi atrás da vizinha, ela me procurou e falou, eu disse, ai, agora, o que eu vou fazer? Vou para casa da minha mãe, que nem tinha intimidade com a minha mãe. Só que quando eu me afastava dele, ele tinha saudade. Acho que foi ali, eu pensei assim, com as minhas forças está difícil de continuar. Chegou a pensar na separação, por exemplo? Já a gente se separou aqui 2 vezes, né? 2 vezes. E aí, como é que mudou isso? A mudança partiu, teve um momento que a ficha caiu, Ronaldo, e você percebeu que tinha que ser diferente? Eu percebi a mudança nela, porque eu era ruim, fazia coisas que depois mais tarde a gente ia acordar, por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Ela não merecia. Aí eu vi que ela mudou, as atitudes dela deixou de ser chorona, né? Passou a ser, quando eu chegava em casa ela já mudava, eu brigava, ela ficava quieta. Eu vi que as atitudes dela mudou num todo, deixou de ser aquela... Aí eu os olhos passaram a ver diferente. Eu vi que ela mudou alguma coisa, ela mudou. Eu brigava, ela chorava. Antes não, antes ela brigava. Na verdade, ela era mais de chorar. Chorar, e aquilo me irritava. Aí eu ficava ao ponto de sair, ficar nervoso, vou sair, porque... E isso acontece muito, eu não sei se era o caso da Ana, mas às vezes a mulher ela chora para tentar comover o marido, né, para ver se ele fica com pena dela e vai lá e muda. Não sei se foi o seu caso. Acho que queria pena, chorava de raiva, que eu não podia enfrentar aquela situação, não podia enfrentar ele, acho que misturava tudo, né? E aí chegou um momento que você... ele não mudava. Não, aí eu... Né, começou a mudar? Comecei a mudar. Mudou a estratégia? Senão recebi conselhos de pessoas que já tinham o casamento destruído, que tinham mudado o casamento. Então, senão, tipo assim, eu queria que ele me amasse. Porque nunca ninguém me amou, tipo assim, né? A minha mãe não me amou, meu pai não me amou, ele não me amava. Eu disse, mas se todo mundo não ama, nem eu me amo, quem vai me amar? Então, eu fui recebendo conselhos, fui cuidando de mim, me conhecendo, me valorizando o valor, né? Que eu tenho valor, eu me amo. Então, acho que a partir desse momento, eu comecei a gostar de mim mesma, acho que comecei a mudar e ele também viu essa diferença, né? E aí, Ronaldo? Quer dizer que a sua mudança foi por reflexo da mudança dela? Exatamente. Eu vi ela mudar, aí eu ficava sem graça, não tinha graça de chegar e brigar. Como é que eu vou brigar? Ela não está me dando motivos mais para isso. E o engraçado de tudo isso, na época, batia, era nervoso, agressivo, aí depois via ela chorando, e queria sexo. Quer dizer, uma coisa que não tinha nada a ver, as atitudes que eu tomava, mas ela mudou. Mudou mesmo, da noite para o dia, ela chegava em casa, era um clima diferente, tudo diferente. Ela passou a ser uma mulher, uma outra Analice, e por isso que também não tinha mais como ficar aquele homem nervoso, irritado. A minha vontade era ficar sempre fora de casa, chegava em casa, mas dava um jeito, vou sair, ao ponto de acontecer o que ela falou, procurar a vizinha. Quando ela saiu, foi a gota d'água. A gente já não tinha um relacionamento sexual bom, né? Ela era uma pessoa, por conta da minha grosseria, ela se tornou uma pessoa fria, né? Verdade. A gente procura até, na época, tratamento para ver se... Mas, na verdade, o problema era... Às vezes tem pessoas que não gostam de tocar muito nesse assunto, né? Mas eu não havia essa entrega. Quando a gente ficava junto, o meu pensamento era ruim em relação a ele, em relação a mim. Então, era uma tristeza, eu não sabia. Às vezes a gente ouve falar aí fora, o prazer. O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Eu sei que às vezes a mulher não gosta de enfrentar muito isso, né? Mas às vezes muitos problemas têm devido à situação, ao relacionamento que não está bem também na cama, né? Então...
E a mulher fica frustrada, Fica. né? Fica frustrada. Às vezes o homem não sabe. Porque ela se sente um objeto. E a mulher fica irritada, doente, nervosa. Mas eu dou tudo para essa mulher. Quer dizer, agora interessante, ele era, e até o Ronaldo chegou a dizer aqui que reconhece isso, que era o principal problema no casamento, ele reconhece hoje que ele era o errado, mas você conseguiu mudá-lo quando você deixou de cobrar e de ficar chorando, ou seja, você procurou mudar primeiro. Isso, dele não ser o primeiro na minha vida, mas eu ser a primeira. Né? Olhar para mim, me conhecer. Como é que eu vou ter uma intimidade com ele, vai dar certo, conhecer ele, se eu mesmo não, cheio de problema? Nada resolvido na minha cabeça. Você era uma pessoa amarga por dentro, né? Aí triste, desconfiada. Foi curando a si mesma para depois aprender a amar aquele que estava do teu lado. Aí, depois, o que eu fiz? Eu me lancei, eu fazia as coisas para ele sem preocupar, ter coisa em troca. Eu disse, se ele não quiser nada comigo, quem vai perder é ele, né? Vai dar tudo certo. Aliás, foi um dos temas um dos temas dos últimos programas, né? De um dos nossos últimos programas, que é essa questão do dar para receber, né? Quem dá, recebe. E quando a pessoa dá, ela não se preocupa em receber, porque dar, segundo o dicionário, é justamente isso, né? É uma entrega gratuita. Então você começou a dar, se doar. E chegou um momento que tinha que acontecer. No início não foi fácil, porque às vezes quando ele ia sair de casa, eu dizia assim, amor, dá um beijo. Dá você primeiro. A vontade, né, era de, vai embora então, mas eu, tudo bem, amorzinho, um beijinho. Então, comecei eu a fazer o que queria que ele fizesse para mim, eu fazia primeiro para ele. Não cansei de plantar. Alguém pode dizer assim, não, mas ela estava com a razão, porque ela não podia fazer isso. E muitas vezes você está com a razão, mas aí você tem que escolher o que você quer. Você quer ficar com a razão ou você quer ser feliz? Ela escolheu ser feliz. Abrir mão, né? Exatamente. E hoje? Ai, hoje, graças a Deus, né, amor? Coisa que a gente não precisa pedir beijinho, não. Não. Né, eu só assim, amizade, uma coisa que a gente tem, aquele medo não existe mais, existe confiança, existe certeza. Um parece que completa realmente o outro, a gente tem certeza, por mais que a gente fez a escolha diante de uma situação difícil, mas hoje a gente tem certeza que um nasceu para o outro, um completa o outro. E, quer dizer, agora é importante se dizer que vocês hoje são como aquelas duas batatas das quais se fez um purê. Mas aí, para fazer o purê, não tem que colocar leite? Eu não sei. Tem leite. Né? Põe o leite, né? Então, o leite é o espírito do amor. Né? E a gente não se cansa de conquistar, assim, a gente fica, o que eu posso fazer melhor? Então eu falo, amor, há um entrosamento. Procura agradar todo dia, né? E não se cansa de, 30, não, mas parece que todo dia, o que eu posso fazer de melhor? Todo dia tem uma coisinha nova. É um prazer, né? Isso. Que bom. Obrigado por estarem aqui, tá? E nós vamos agora ao porquê participar da terapia do amor. Depois do quadro, eu vou explicar algo antes do encerramento importante. Vamos lá. Por que participar da terapia do amor? É que a gente sai daqui com outra cabeça, com outro espírito, com uma determinação, que você vai ter, que você tenha até a certeza que o que você vem buscar, você vai ter a resposta. O casamento é a união de um homem e de uma mulher. Logo, estamos falando de seres humanos. E onde há ser humano, há falhas. Ou existe marido perfeito? Existe marido perfeito? Existe esposa ou mulher perfeita? Se você ficar buscando alguém que seja perfeito, você vai trocar de marido e de esposa como quem troca de roupa. E você vai dizer, esse aqui está com defeito de fabricação. Eu tenho que arrumar outro, eu tenho que arrumar outra. Aí o outro ou a outra também você vai falar, esse aqui também está com defeito. Todos nós erramos. É importante porque a gente está se preparando para encontrar alguma pessoa, mas a gente tem que se preparar primeiro, para depois ter a pessoa com a gente. E ela também tem que se preparar. Por isso que é importante. Não só vir para procurar alguém, mas sim deixar todos aqueles
os traumas que nós tivemos e outras coisinhas mais. Se nós erramos e sabemos que a pessoa amada também é falha, então só há uma maneira de prolongar ou de tornar esse relacionamento um relacionamento feliz, praticando o perdão. A gente aprende, né, com o ensinamento do bispo a lidar com a outra pessoa, porque são cabeças diferentes, a respeitar o espaço dele. Aí eu aprendo a ouvir mais e falar menos, né, que é o mais difícil. Mas assim, a gente aprende a ter mais paciência, porque às vezes você tá, depois de um dia de trabalho, você está estressado, ele também. Só que a gente, assim, trabalho, deixa de lado, a gente joga tudo pro lado e se dá um para o outro. E assim, a terapia do amor, para mim, está sendo muito importante. Cada aprendizado que eu estou aprendendo aqui, eu coloco em prática, porque não adianta nada você ouvir e não praticar. Então, para mim, a terapia é tudo no meu relacionamento. Participe, você também, da Terapia do Amor. Quinta, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Olha, deixa eu falar agora, a gente fala de forma muito descontraída no decorrer do programa, mas eu quero falar algo muito sério agora. Tudo que a gente ensina aqui, para muitas pessoas, parece até impraticável. E é aí que entra o sobrenatural. Aliás, há casais que têm problemas de origem espiritual. E por mais que recebam ensinamentos, isso não vai ser suficiente para mudar a relação, para salvar o casamento, ou para salvar a felicidade no amor, no caso de quem é solteiro. É preciso que você tenha a ajuda do Espírito do amor. E é por isso que nós temos a terapia do amor, inclusive estamos nos preparando nessa fogueira santa para a vida sentimental, para irmos ao poço de Jacó. O lugar que antes era o ponto de encontro dos casais, onde os casais se conheciam, onde Jacó encontrou Raquel. Nós estamos nos preparando para levarmos os pedidos das pessoas que desejam a felicidade no amor. O poço simboliza Jesus e a água, o Espírito do amor. Nessa quinta-feira, nos cenáculos em todo o Brasil onde há terapia do amor, o assunto vai ser o mesmo. Nós vamos falar, além de estarmos falando mais a respeito do poço de Jacó, também estaremos falando sobre, a palestra será relacionada às pessoas que amam mais alguém do que a si mesmas. O que acontece, hein, quando você ama a alguém mais do que a você mesmo? Nessa quinta-feira nós vamos tratar disso. Nós estaremos nessa aula ao vivo aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, às 8 horas da noite. E uma hora antes, atendendo. Nós vamos estar juntos aconselhando os casais ou as pessoas que precisam de uma orientação. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos e até amanhã. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me